Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História, e nós vamos falar sobre o surgimento do ser humano. Essa é uma aula para a semana 3 do PET 2 do sexto ano. Preste bastante atenção, há dicas bastante importantes nessa aula para que você realize as atividades. Quando nós falamos em surgimento do ser humano, nós nos deparamos aí com duas explicações, a do criacionismo e a do evolucionismo. A primeira nós entendemos como algo próprio das religiões, próprio das manifestações culturais. E a segunda dos estudos científicos. Ok? Cada cultura tem a sua forma de explicar a origem do mundo e do ser humano. E elas produzem narrativas que são chamadas mitos de origem. São caracterizados pela crença na existência de um ser transcendente ou místico responsável pela criação do universo e do ser humano. Por isso, essa ideia, por isso, esta visão é chamada de criacionismo. Okay? Existem várias explicações aí, criacionistas produzidas pelas mais diversas culturas. Nós temos aí a origem aí, narrada pelos povos iorubás, né, que são originários aí, são a origem de vários povos que vieram escravizados da África. Então, é algo que está bastante presente no Brasil. Nós temos a explicação aí da mitologia grega, que está muito presente aí na cultura que nós consumimos, em filmes, em séries, em desenhos, em videogames, né? Então, está muito presente na nossa vida. E também, dentro da nossa maioria aí cristã, nós temos a explicação do Gênesis, que também é um mito de origem, né? Dos cristãos e dos judeus. Okay? A teoria evolucionista, por sua vez, ela é uma explicação científica. Ela parte de um desejo de explicar alguma coisa cientificamente. Existe uma diferença entre você explicar uma coisa religiosamente, que não é necessariamente científica, e não tem fins científicos também. Né? A cultura que busca explicar algo religiosamente, ela traz objetivos completamente diferentes, muitas vezes, dos objetivos científicos. Ok? Mas nós temos aí a explicação da teoria evolucionista, que é a teoria científica mais aceita para o surgimento do ser humano e o surgimento das espécies. Nós vamos verificar que o cientista Charles Darwin, ele é um dos principais aí, e a explicar essa teoria do evolucionismo, a estudar, a trazer aí pesquisas bastante fortes a esse respeito. Então, a evolução seria um processo pelo qual os seres vivos se adaptam e variam ao longo do tempo por meio da seleção natural. Esse processo de seleção natural, o ser vivo ele vai se adaptando às características aí do meio ambiente a fim de que sobreviva, né? A fim de sobreviver. Com essas adaptações, ele vai permanecendo, ele vai garantindo a permanência da sua espécie, a sobrevivência da sua espécie, e também ele também pode criar outras espécies por causa das mutações que vão acontecendo aí com os séculos, os milênios, na verdade, né? Então, é necessário que nós compreendamos a evolução nesse aspecto. Isso teria acontecido com o ser humano, segundo a teoria evolucionista, que é a teoria, mais uma vez eu digo, mais aceita. A África como berço da humanidade. Grande parte dos cientistas acreditam que os primeiros hominídeos surgiram e evoluíram e migraram para outros continentes a partir do continente africano. Então, os vestígios aí mais antigos do primeiro hominídeo, que é o Australopithecus, foram encontrados em sítios arqueológicos no continente africano. É necessário que nós possamos compreender, então,
os diferentes hominídeos. O que é um hominídeo? São primatas aí com formas humanas, com formas que foram evoluindo aí até chegar no ser humano que nós conhecemos hoje. Então, o primeiro lá está o mais antigo, que surgiu há cerca de 3,5 milhões de anos atrás, foi o Australopithecus. Ele já era bípede, media cerca aí de 1,20 m de altura. Ele tinha longos braços e, enfim, viveu no continente africano. O seu cérebro ele tinha aí cerca de 450 centímetros cúbicos, ou seja, é um cérebro pequeno, é um cérebro do tamanho de um cérebro de um primata. E, enfim, este é o primeiro hominídeo aí que vivia na África. O segundo que nós vamos ter aí é o Homo habilis. Esse Homo habilis ele surgiu há cerca de 2,4 milhões de anos atrás e ele vai ser o primeiro a produzir utensílios de pedra lascada, também utensílios de ossos aí, para auxiliar na sua caça, na sua pesca. Então, este é o Homo habilis. Ele já tem um cérebro um pouco maior do que o Australopithecus e ele ainda vive no continente africano. Por fim, aí em 2 milhões de anos atrás, nós temos o surgimento do Homo erectus. E esse Homo erectus, ele trará duas grandes novidades. Primeiro, o domínio do fogo. E segundo, a migração para outros continentes. Então, ele já vai surgir no continente asiático e no continente europeu. Ok? Um outro que nós vamos ter aí, que estará mais aí ligado ao continente asiático e ao continente europeu, que surgiu há cerca aí de 2,5 milhões de anos atrás, é o Homo de Neanderthalenses, o homem de Neandertais. Ele é bastante importante no quesito religioso. Né? Ele foi o primeiro hominídeo a sepultar os mortos. Quando nós tratamos de sepultamento de mortos, nós já estamos tratando aí um pouco de crenças religiosas dentro desse contexto aí mais complexo. E por fim, nós vamos ter o Homo sapiens, ou Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, que somos nós, né? O homem moderno. Nós falamos de Homo sapiens, nós estamos falando de nós mesmos. Então, ele surgiu há cerca de 300 mil anos atrás e ele tem uma forte capacidade de adaptação às diversas situações. E ele também surgiu aí, ele também migrou para todos os outros continentes. É importante que nós compreendamos que, inclusive, o continente, a Oceania e a América, foi habitada por Homo sapiens. Ainda nós não temos vestígios de outros hominídeos que não Homo sapiens dentro desses continentes. Basicamente, o processo evolutivo do ser humano é esse. Então, se você quer compreender, quer trazer aí, saber aí a origem, segundo a ciência, segundo a teoria evolucionista, é esse processo que ocorreu com o ser humano. Nós vamos passar agora a tratar dois períodos que se chamam período paleolítico e período neolítico. Esses períodos eles englobam aquilo que nós conhecemos por pré-história. Esse termo pré-história ele é bastante problemático. Por quê? Porque considera-se basicamente tudo aquilo que ocorreu antes da escrita como não história ou como algo anterior à história. Esse termo foi cunhado aí, foi criado pelos historiadores positivistas que apenas consideravam as fontes escritas como válidas. Porém, nós sabemos que já não é assim. A gente já não considera estas sociedades como algo alheio à história, como algo anterior, mas como algo que faz parte da história. A experiência humana já existia antes da escrita.
Então, o ser humano como objeto de estudo, ele faz história desde a sua existência. Então, os homens antes da escrita deveriam ser chamados homens ágrafos, sociedades ágrafos, em substituição a homens pré-históricos. Okay? Então, nós vamos compreender aí o que são esses dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. O primeiro período, que é o Paleolítico, Paleolítico significa pedra antiga ou pedra lascada. Aqui o critério da produção de utensílios de pedra lascada e de ossos de animais, para usar, né, para auxiliar na pesca e na caça. Os seres humanos eles foram produzindo esses utensílios, estas ferramentas. Basicamente, o ser humano era nômade. O que é o nomadismo? É você migrar de um lugar para o outro assim que começa a faltar alimento. Então, ele vive da caça de animais e da coleta de frutos, de vegetais, de raízes para o seu alimento, para o seu sustento. No Paleolítico, o ser humano dominou o fogo e também produziu a arte rupestre nas cavernas, onde ele se abrigava, muitas vezes, do frio. Primeiro, o domínio do fogo ele foi bastante importante, por quê? Para o cozimento dos alimentos, que deixava, por exemplo, as carnes mais saborosas e mais macias para o seu consumo, e também para afugentar animais, para afugentar predadores, outro motivo para se aquecer do frio. Então, o ser humano, ao dominar o fogo, ele consegue trazer essa realidade aí, ele consegue dominar, ele consegue se proteger de alguma forma, ele consegue facilitar a sua vida, a sua alimentação de algum modo. A arte rupestre, o ser humano ele começa a retratar o seu dia a dia naquelas cavernas em que ele se abrigava. Então, em muitos lugares, vocês vão verificar, em muitas artes rupestres, o ser humano colocando o seu dia a dia. Né? Existem teorias de que era também, por exemplo, ao desenhar, ao fazer essa arte rupestre, o ser humano seria um plano para o dia, né? Seria o pensamento positivo daquele ser humano naquele dia. Você, olha, eu vou me desenhar caçando e hoje eu vou conseguir chegar com um mamute aqui em casa, aqui na caverna, né? Porque eu não tinha casa, mas enfim. Então, era o pensamento positivo do bom dia aí, né? O que são os GIFs hoje de bom dia da tia do WhatsApp eram as pinturas rupestres, segundo alguns pesquisadores. Okay? Depois nós vamos ter o período neolítico. O período neolítico, ele já vai ser aí há cerca de 12 mil anos atrás, e significa pedra nova ou pedra polida. Né? O ser humano ele passou a utilizar técnicas mais avançadas para a produção das suas ferramentas. Então, ele passou a produzir ferramentas mais eficientes, mais eficazes para a sua utilização. Outro ponto bastante importante aí é a domesticação dos animais. A princípio, o animal ele vai ajudar bastante na vigília do determinado bando, da determinada aldeia. Por isso, um dos primeiros animais a serem domesticados foi o cachorro. Né? Então, essa história que os nossos avós e pais falam assim, olha, eu preciso de um cachorro para dar sinal, ela é muito antiga. Por quê? Porque o cachorro ele ajudava na proteção da aldeia. Porque se aproximava algum predador ou algum grupo inimigo, esse cachorro ele começava a latir e aí as pessoas se preparavam para não serem atacadas ou para combaterem esses determinados inimigos aí. Depois nós temos aí a domesticação dos animais para ajudar no trabalho, né? Por exemplo, os cavalos, outros, né, os bois,
né, para outros fins e também para a alimentação. Outro grande avanço aí que trouxe uma grande revolução no Neolítico foi a criação da agricultura. E aí o ser humano ele começa a produzir muito alimento. Ao invés de precisar sair para caçar, precisar sair para coletar os determinados alimentos, ele já tem um alimento aqui próximo. E ele passa a produzir o seu alimento. E aí, com isso, o ser humano ele passa a ser sedentário. O que é ser sedentário? É você morar num lugar fixo. E aí nós vamos ver a criação das aldeias. E essas aldeias elas vão surgir principalmente muito próximas aos rios, que é onde nós vamos ver que vão surgir as primeiras grandes civilizações. Então, basicamente, o período Neolítico e o período Paleolítico são esses dois períodos desta forma, né, descritos desta forma. Essas são as principais características desses dois períodos. Okay? Vamos para as atividades dessa semana. Você vai ver que está bastante simples, está bastante tranquilo de você fazer. Então, a número 1, preste bastante atenção. Você vai explicar o que, né, as diferenças entre o período paleolítico e o período neolítico. A número 2, você vai falar para que o ser humano utilizava o fogo lá no período paleolítico. A número 3, você vai explicar o criacionismo e o evolucionismo. A número 4, você vai ver o que representa esta pintura rupestre, o que o ser humano queria representar naquele momento. Ok? E a número 5, você vai ligar os pontos aí. Foram informações que foram dadas aqui na aula, são informações também que estão presentes no PET, mas você vai ligar a primeira coluna com a segunda coluna. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Deus abençoe vocês. Boa semana e bom estudo.